Então, gente, começando a aula de hoje, a fragmentação do poder muçulmano na Península Ibérica. O texto específico é um texto bem curtinho, de 20 páginas, do Juan Vernet e do Ramon Massat, que pertence a uma edição comemorativa da história de Al-Ándalus, feita na Espanha. Ah, tanto o Ramon Massat e o Juan Vernet são historiadores espanhóis, e eles são parte de uma corrente que busca, já na década de 90, esse texto foi escrito mais ou menos na década de 90, mas é uma corrente que busca integrar o elemento árabe e muçulmano à história da Espanha. Por que eu digo isso? Porque a gente tem muita, vamos dizer, pós-modernidade, assim, a era do tudo é relativo, que negação da história, que o pessoal também comenta, tem um termo até, tem vários termos sobre isso, que as pessoas começam, revisionismo histórico, isso. Tem um movimento de revisionismo histórico muito grande que acomete o mundo inteiro, que tenta meio que purificar ou moldar a história para um discurso. Esse revisionismo histórico, ele começa basicamente com a negação do Holocausto. É o primeiro momento que você tem, assim, nitidamente, um revisionismo histórico, quando começa a dizer assim, olha, os judeus não morreram na Segunda Guerra Mundial, ou se morreram, eles eram pouca gente, a maioria das pessoas que morreram eram russos, não foi bem um holocausto, o holocausto, ele, na verdade, tem a ver com uma espécie de uso político de Israel para a construção do Estado de Israel no Oriente Médio. Então, várias coisas extremamente complicadas do revisionismo histórico, que tentam apagar um certo evento histórico, um certo fato, para então o passado caber no discurso político atual. Exemplos. A gente tem no Brasil o revisionismo histórico da ditadura militar. Não houve ditadura militar. Na verdade, houve a Revolução de 64, todo mundo era muito feliz, só era preso quem era malandro. Então, isso é um exemplo de revisionismo histórico. E na Idade Média, estudo da Idade Média, principalmente o estudo de Al-Ândalus, Al-Ândalus é o que seria o domínio árabe na Península Ibérica, você vai ter esse revisionismo histórico negando a presença dos árabes e dos muçulmanos na Península Ibérica. Ou, se não, negando completamente, dizendo que o tempo todo, dentro da Península Ibérica, eles foram estranhos. E eles simplesmente chegaram, conquistaram e foram embora, e não restou mais nada deles. Assim. Não teve nenhuma relação. E o tempo todo o cristianismo estava combatendo esse Islã marcado pela invasão dos povos árabes. Só um instantinho. Legal que você vai ficar em vídeo, né? Mas voltando. Então, o texto dele começa já no meio, vamos dizer assim. Ele começa já falando de o início dessa decadência, desse poder, já temos poucos minutos, daqui a pouco vou falar mais 5 minutos, eu vou fazer a introdução e vou parar para a gente voltar. O texto já começa na metade e uma pessoa me escreveu falando que não tinha conseguido fazer bem o fichamento. E eu entendo, principalmente para quem não teve, ou faz muito tempo, ou não teve uma aula assim específica sobre Al-Ándalus, o início de Al-Ándalus. Então o texto começa assim no meio, e para quem não está com essa informação muito clara na cabeça de como foi a presença dos árabes na Península Ibérica, como foi Al-Ándalus, se perde. Mas a ideia da aula é que vocês se encontrem hoje aqui, que vocês consigam entender o que esse texto quer apresentar para vocês. Como é um texto de uma edição comemorativa, ele lança principalmente dois aspectos, vamos dizer assim, duas abordagens importantes. Primeiro é histórica, ou seja, vai ser dado informação o tempo todo, vai dizer, aconteceu isso, foi isso que aconteceu, foram esses grupos que entraram, esses grupos que se relacionaram, e a outra é de tentar mostrar o que de bom ficou dessa presença. Ou seja, desses grupos que a gente está analisando a partir do século XI, o que eles deixaram, legaram para essa Espanha. Isso tem a intenção, é intencional, vamos dizer assim. Vamos dizer assim, não, é. Isso é intencional. Por quê? Tanto o Juan Vernet como o Ramon Massad, eles vão estar preocupados em integrar esse passado muçulmano à identidade da Península Ibérica e não torná-la exógena, ou seja, estrangeira. Alguém está com o microfone aberto. Quem? A ver. Quem mais? Deixa eu ver.
Deixa eu ver. Tem alguém com o microfone aberto? Eu não consigo ver. Peço por favor, gente. Então, o texto, ele vai começar já a partir do período da desintegração ou da desmantelamento de um grande poder que havia na Península Ibérica, que é o Califado, e daí ele vai seguir até o que seria o final, que é o Reino de Granada, o que resta desse todo esse poder muçulmano. Ok? Eu acho que eu consigo passar e manter o tempo. Vamos passar aqui. Ui, foi. Alguém mandou mensagem. Pois é, a Suzana disse que teve dificuldade, que é um tema que não teve muito contato. Eu sei que algumas pessoas não têm muito contato, mas a gente tem essa possibilidade na aula, na minha aula, de vocês entenderem um pouco essa relação dos árabes com a nossa história, até porque nós fomos colonizados por portugueses e o legado cultural dessa presença também chegou para nós. E indiretamente também por outros grupos que vieram para cá, do Oriente Médio especificamente. Mas vou começar já, não faltam 6 minutos. Eu vou fechar para ele fazer a sintetização do vídeo e aí eu volto. Vocês voltem pelo mesmo link, tá ok? Então, o momento que o texto inicia, ele vai falar da Guerra Civil e do início da fragmentação do que seria do poder omíada em Al-Ándalus. Alguém mandou um chat. Ana Gabriela, a Júlia vai passar daqui a pouco a lista de presença. Mais uma mensagem. Ok. Eu peço para vocês mandarem só mensagens muito necessárias no chat, porque senão eu tenho que parar para olhar o chat. Se quiserem, pouco urgente, abra o microfone e façam uma pergunta, porque aí eu não. Para dar continuidade. Às vezes eu não vou ver a pergunta, eu vou ver depois, tá bom? Então, ele começa falando sobre a Guerra Civil Andaluzina. O que que acontece? Mais ou menos em 1009, 1002, 1009, você vai ter uma crise de legitimidade no poder de Al-Ándalus, que é o poder do Califado Omíada de Córdoba. Você tem um grande problema nesse momento, que é o poder sendo de fato exercido pelo grão-vizir e não pelo califa, o califa com caráter cerimonial. Isso é algo que acontece no mundo árabe em geral. Você vai ter uma perda. Por favor, feche o microfone. Você vai ter uma perda de poder efetivo do califa em todo o mundo árabe. E dentro de Al-Ándalus, isso acontece pela presença do grão-vizir. Primeiro o grão-vizir Al-Mansur, depois os seus filhos. Por fim, o seu segundo filho, o Sanchuelo, vai fazer uma coisa assim impensável, que é quebrar exatamente toda a justificativa, a legitimidade do seu próprio poder ao obrigar o califa a dizer que ele, o grão-vizir Sanchuelo, seria o seu sucessor. Ou seja, desvirtuando o papel do califa, que era como que sagrado, para um poder que seria apenas um poder pela força, que é o poder do grão-vizir, se sobrepusesse ao poder do califa. Então, você vai começar com várias brigas internas. Primeiro, brigas por outros pretendentes, outros descendentes omíadas que estão dentro de Al-Ándalus, para saber quem vai ser o califa. Você vai ter primos do califa, você vai ter tio, um montão de gente lutando, até que você vai ter uma grande cisão desse poder, que é quando outra dinastia vai reivindicar o título califal. A dinastia essa é a dinastia Amúdida. Eu estou traduzindo para português os termos que os dois autores usam em espanhol. Hamudi é Amúdida, ok? Então você vai ter um embate, então, nesse momento, de duas. Tem alguém falando no fundo. Célia, Rafael, você Oi? está ouvindo? Perdão, vocês estão ouvindo agora, não. Só uma dúvida, quem era esse grão-vizir na estrutura política da cidade, né, da região? Do califado. Então, o grão-vizir vai ser um título, vai ser um poder instituído exatamente por Al-Mansur. Eu vou contar então o que aconteceu na treta. Você vai ter vamos dizer assim, o início do califado omíada de Córdoba em 929. Antes, Al-Ándalus, a Península Ibérica, não se reivindicava como califado. Eles não eram califado. Só que quando surge um califado xiita
lá no Oriente, primeiro ali no Iêmen, vai para o Egito, que é o califado Fatímida, e o califado Abássida já está enfraquecido, os omíadas decidem reivindicar para si o título também de califado. Mas a justificativa desse califado existir é diferente da justificativa dos outros califados. Os abássidas e os xiitas reivindicam uma relação de parentesco com o profeta Muhammad. Os sunitas não têm parentesco com Muhammad. E até uma das razões para eles terem sido depostos na Síria em 750 é que eles tinham apenas ascendido ao poder porque eles pertenciam a uma elite de Meca, que é a elite coraxita. Então, tirando isso, essa é uma outra história. Quando chega em Al-Ândalus, os califas, os omíadas reivindicam como califado, mas eles dizem agora que eles são califas porque eles são os defensores do poder sunita. Vai ter o primeiro califa, Abd-ar-Rahman III, o segundo califa, Al-Hakam al-Mutansir. Só que Al-Hakam al-Mutansir vai morrer cedo e vai deixar um filho aí da criança, que é o único filho que ele vai reconhecer. A história não tem muita certeza, já vi vários relatos. Se o filho herdeiro de Al-Hakam al-Mutansir era o único filho dele, ou não. Porque existem boatos que Al-Hakam era homossexual. E a única mulher que conseguiu convencê-lo a casar e ter um filho foi a Aurora, o Subhi, que era uma escrava, e conseguiu se tornar rainha. A história dela é muito legal. Tá? Eu estou contando todo esse preâmbulo só para explicar o que aconteceu. Então, ele consegue ter um filho, finalmente, com ela, mas quando ele está doente, prestes a morrer, ele tem uma doença tipo uma hemofilia, ele decide que o seu sucessor vai ser o seu filho, Hisham, só que como o Hisham só tem 12 anos, ele vai ter uma espécie de regente. E ele coloca um vizir para ser o regente, que seria o grão-vizir. Mas esse grão-vizir não era Al-Mansur, era alguém que o Al-Hakam confiava. A questão é que quando Al-Hakam morre e Hisham, seu filho, se torna califa, a mãe, que é a Subhi, de novo a Aurora, Subhi é Aurora em árabe, ela vai conseguir convencer Hisham a colocar Al-Mansur no poder como grão-vizir. Também tem as fofocas da história que Al-Mansur seria amante da Aurora, da Subhi, mas não sabemos, tudo fofoca. De toda forma, quando ele se torna grão-vizir, ele anula completamente a figura do califa. Porque ele não estava. Até eu faço uma piada com isso, que assim, tipo, ele não saía muito diferente da Subhi, não. Ele não era muito diferente da rainha. Rainha só poder, 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 deixei de ser escrava, virei rainha. E o meu filho é o califa, mas o amante dela era a mesma coisa. Agora eu estou aqui como grão-vizir, eu vou ter esse poder total. Então ele vai diminuindo totalmente o califa Hisham, que é Hisham II, a uma figura cerimonial, que ele apenas tem quase um papa, só dá a bênção, e ele, como grão-vizir, faz todo o outro serviço, de governar, de fazer guerras no norte. Ele faz muitas guerras contra esses reinos do norte, que são reinos cristãos, só para dizer que ele estava combatendo os inimigos da fé muçulmana. Ele toma para si todos os elementos que legitimavam os omíadas como califado. Ou seja, ele é o defensor da fé sunita, ele é o exemplo, é tudo isso. Quando Al-Mansur morre, Al-Mansur simplesmente deixa também como herança para o seu filho, Al-Mustafa, o título de grão-vizir. E Al-Mustafa faz a mesma coisa. E aí começa a acender a luzinha. Já tinha acendido um pouco antes, né? Que o pessoal começa a falar, peraí, e o califa? O califa já está com quase 40 anos. O califa não vai governar, sabe? O que vai acontecer? Esse califa nunca vai ter poder. Só que tanto Al-Mansur quanto Al-Mustafa, eles vão continuar respeitando o papel do califa. Eles vão, aquela coisa, eles colocam realmente, eles vestem todo o projeto de legitimação dos omíadas como se eles estivessem defendendo muito os omíadas. Só que Al-Mustafa é assassinado. E quando ele é assassinado, assume o poder do seu irmão mais novo, que nem dão para ele um nome árabe, dão para ele um nome que seria romântico, né? Tipo, romântico do romance, que é uma língua local, que é Sanchuelo, ou seja, um espanhol, um proto-espanhol, para desprestigiar ele, porque o árabe era o símbolo da cultura. Sanchuelo, quando assume o poder, ele não tem essa preocupação nem do pai nem do irmão em preservar o califado. Ele apenas quer poder. E aí ele vai fazer isso, que é dizer para o califa colocar uma fatwa, que é uma espécie de orientação religiosa, que ainda é usada muito no Irã hoje em dia, de que o seu sucessor vai ser o grão-vizir. Que o grão-vizir, quando o califa morrer, o grão-vizir que vai ser o califa. Isso não tem, vamos dizer assim, defesa para
quem estava ali na família omíada, nem para a própria população, vamos dizer assim, a elite. Como então a gente agora, o califado vai estar na mão de uma família que não tem justificativa para ter o título de califado? Professora, Diga. só umas perguntinhas. Essa gravação vai ser disponibilizada para gente? Sim. E outra coisa, já passou a lista de presença? Porque eu demorei um pouco, eu tive dificuldade para conseguir entrar. Não, a Júlia vai colocar no chat durante a aula. Tá ótimo, obrigada. Desculpa aí por Né? interromper. Então, quando começa essa guerra civil, começa com outros pretendentes omíadas retirando o poder califal do Hisham II para espanhol, para se fazerem califas. Você vai ter vários califas omíadas disputando o poder, só que eles não têm consenso entre si de quem é que deve ser o califa, porque todo mundo é meio que igual, vamos dizer assim. São primos, são tios. Isso gera uma grande instabilidade. Isso que os autores colocam no texto. Já em 1009, que é quando começa a Guerra Civil, você já vai ter as primeiras cisões, que é o termo em árabe que chama taifa. Taifa quer dizer cisão, ou pequenas fraturas, vamos dizer assim. Então, já vai formando esses micro-estados, esses micro-reinos, no poder de elites locais. Às vezes as elites são omíadas, às vezes são elites que não têm nada a ver com os omíadas, ou seja, que simplesmente tinham poder ou uma influência naquela região, e eles acabam simplesmente se independizando do poder central. Pamela, você quer fazer alguma pergunta? Não, Ok. Então, feche o seu microfone, por favor. desculpa. Então, ao mesmo tempo que acontece essa guerra entre omíadas, vai entrar uma nova dinastia, que eu falei, a Hamúdida ou Amúdida, que é uma dinastia de berberes ou Amazigh, que simplesmente é uma dinastia que vai ascender ao poder porque percebe que eles têm poder bélico maior do que os omíadas e vão reivindicar para si o título califal. Ao mesmo tempo que isso tudo acontecendo, você vai ter uma dinastia oponente que não tem nada a ver com os omíadas, que vai reivindicar o título califal. Os reinos cristãos, que antes eram atacados constantemente por esse poder omíada ou pelo poder do grão-vizir, eles começam a avançar. E outros berberes, o que seria os Amazigh. Amazigh é o termo correto para berbere, mas eu tenho usado os dois porque nem todo mundo sabe e a gente vai naturalizando isso pouco a pouco. Os Amazigh também vão avançando no norte da África ou mesmo ali dentro da região, tentando tomar o poder do que seriam os árabes. Então, começa a haver essa fratura. Aqui é o ano de 1031, quando acaba essa guerra, e você já vê como ficou em pequenos pedaços todo esse poder, que era o poder do califado omíada. Toda essa questão, toda essa região verde, e verde clara, né, outras cores, era o califado omíada. E ele vai estar quebrado em vários micro-reinos. 1031, o poder do último califa omíada que sobe ao poder, ele vai estar ali na região que seria hoje em dia essa taifa de Toledo, aqui no meio, que está em Córdoba. Ele vai ascender como último califa, mas quando ele morre, simplesmente ninguém mais reivindica ser califa. Porque já vê que não é mais interessante para ninguém ser califa. Califa para quê? Para alguém tentar questionar o meu poder? Eu viro o meu rei, muitas aspas, ou senhor da minha taifa, da minha fratura, da minha fatia, vamos dizer assim. Eu viro senhor da minha pequena região e tá tudo bem. Assim, ninguém reivindica mais uma união de todas essas regiões. Ok? Então, a gente segue. Professora, Oi. uma dúvida. Você tinha falado dos omíadas. Eles não já tinham caído do poder? Os omíadas caíram na Síria. Quando eles caem na Síria em 750, um único sobrevivente, a gente viu isso no texto do Richard Fletcher, um único sobrevivente consegue cruzar o deserto do Saara e chegar na Península Ibérica, que é Al-Ândalus. E ele vai fundar o Emirado Independente de Córdoba. Esse Emirado não vai se reivindicar como califado, vai continuar como Emirado, até 929, quando o seu descendente, Abderrahman III, se coloca como califa. Mas são os descendentes desse sobrevivente dos Omíadas. Ok? Entendi. Você vai passar? Agora foi.
Desculpa. E aí, o que seriam esses reinos de taifas que os autores apresentam para a gente? Eu trouxe um mapa que me mostra melhor, que seria o mapa de toda a Península Ibérica no século XI, ou seja, a partir de 1031, que seriam esses pequenos reinos, as pequenas fraturas do então Califado Omíado. Os reinos não necessariamente eram reinos de árabes. Esses reinos de taifas, e tampouco, assim, eram poderes, na verdade, muçulmanos, mas tampouco eles estavam submetidos também a um poder muçulmano. Muitas dessas taifas, elas sobreviviam porque elas pagavam uma espécie de imposto para os reinos cristãos, que estão ali em laranja, para não serem invadidos. Esses reinos de taifas, eles vão ser divididos, basicamente, em reinos de Amazir, né, a berberes. Aqui tem berberes novos, que são os verdes, ou seja, pessoas ou grupos que vieram no norte da África, invadiram e conseguiram conquistar essa região. Amazir, ou berberes antigos, como os próprios Hamudi, que são a região de Toledo, que vai ficar na mão deles. Eslavos, comentei, muitos eslavos haviam sido trazidos como escravos. Mas quando tem toda essa revolta, eles deixam de ser escravos e se reivindicam como senhores. Alguns já tinham tido até a própria liberdade, mas muitos eslavos eram mercenários. E eles vão simplesmente se voltar contra os seus senhores, omíadas, e vão tomar as terras para si. São as regiões hoje em dia da Valência, Dénia, Múrcia, hoje em dia ali que seria a Catalunha. E Badajoz, que é parte hoje em dia de Portugal. Isso faz muito sentido, eu falei para vocês, né, que se vocês fizerem exame de DNA, veja se vocês têm eslavo no sangue. Isso faz muito sentido. Eu tenho eslavo no meu DNA, e provavelmente é essa galera aí, ó, que se revoltou, não quis ser mais escravo, e virou poderoso. Depois foi comido, né, pelos pelos cristãos. Mas, novamente, você tem, além dessa galera, os árabes também, que está aqui em amarelo, que é muito interessante. Os árabes são minoria dos reinos, você para pensar. Que isso reflete também os estudos que a gente vê das regiões, que os árabes sempre vão ser minoria em Al-Ândalus. Muçulmano não quer dizer árabe. Você vai ter, etnicamente, muito menos árabes. O poder dos árabes, Sevilha, que vai ser o reino de taifa mais importante, que vai aglutinar vários reinos aqui pequenos, Córdoba e Saragoça. E, muito interessante, os muladis. Muladi eram muçulmanos que tinham ou pai que era local, ou que toda a sua linhagem era da Península Ibérica. Então, ou até mesmo que eram cristãos e se tornaram muçulmanos. Então, você vê que o poder não necessariamente passava por uma identidade árabe muçulmana, ainda que a gente esteja falando de omíadas. Esse poder ele tem a ver muito mais com o contexto das guerras. Vou beber água rapidinho. O que acontece com esses reinos de taifas, ou os primeiros reinos de taifa? Eles se formam, mas eles são muito instáveis. Às vezes, certos reinos vão ser conquistados por reinos do lado. Certos líderes desses reinos não são reis de fato. Às vezes eles são juízes religiosos, às vezes eles são líderes mercenários, por exemplo, soldados. Então, o termo reino é só para facilitar para a gente. Então, eles são muito frágeis. O que faz com que eles sobrevivam, muitas vezes, é eles ficarem pagando para os reinos adjacentes não conquistá-los. Inclusive, pagando, como eu comentei, para reinos cristãos. Isso vai ser uma das principais fontes de riqueza do reino de Castela, que vai ser um dos reinos cristãos que estão aqui ao norte. Eles vão fazer uma espécie de técnica de terra arrasada, tentando toda hora, assim, cortando o fornecimento de comida, de água nas cidades dos reinos das taifas, para forçá-los a dar sempre dinheiro, mas eles nunca conquistam de fato. Esse movimento de conquista, ele vem apenas em 1066, ou seja, uns 30, 50 anos depois, mais de 50 anos depois, do início desses reinos, quando o Afonso VI ele vai começar a sedimentar, a fortalecer a ideia de uma reconquista ou uma expulsão dos muçulmanos. Por quê? Porque um papa anterior ele vai lançar a ideia da cruzada. A ideia da cruzada ela tem a ver com uma espécie de expulsão de muçulmanos de terras consideradas sagradas. E essa ideia de cruzada, nesse momento, não tem a ver com Jerusalém, tem a ver com a Península Ibérica, especificamente com a região de Saragoça. O que acontece?
você vai ter uma batalha entre cristãos e muçulmanos nessa região. Um dos principais personagens históricos que vai lutar nessa região é o próprio Al-Cid, que vai lutar ora a favor dos Hudidas. Hudidas é um grupo muçulmano, ora contra eles, com os cristãos. E essa ideia vai começar a se construir de uma espécie de oposição de um poder cristão a um poder muçulmano. E o Papa vai dizer que aqueles que vão lutar nessa batalha, que são cristãos, vão ganhar o céu. Então, a Reconquista, a ideia de cruzada e da Reconquista, elas são irmãs, se não praticamente a mesma ideia. E elas vão surgir num contexto de interesses políticos e econômicos e não de interesses necessariamente ou de fato religiosos. Na verdade, o interesse religioso ele vai ser instrumentalizado para esse interesse econômico, que é conquistar essas terras, que são terras ricas, de certa forma, são terras dos muçulmanos. O que é também muito curioso é que o Afonso VI ele é considerado muito, não falar pacífico, mas ele integrava muitos muçulmanos, ele valorizava muito a questão dos muçulmanos, né? Ele não era combativo com os muçulmanos, mas é dele que parte a ideia de expulsão dos muçulmanos, aquela coisa assim, aconteceu isso nas Américas também, os africanos têm que voltar para... Se você é negro, aí teve a escravidão, acabou a escravidão, volta para a África. Aqui teve Al-Andalus, teve o califado, agora tem esses reinos de Taifa, era para a África também, né? Volta para a África. A ideia de que aquele que é muçulmano, ele não pertence à terra da Península Ibérica, porque essa terra seria uma terra cristã, é uma terra santa. Então a ideia de terra santa ela começa na Península Ibérica, depois ela vai com a ideia de Jerusalém. Ok? Vamos ver aqui. Ainda que o Juan Verney e o Ramon Massats fale muito sobre esse problema de legitimidade dessas taifas, que elas vão estar sempre acometidas por ameaças externas, seja o próprio poder cristão, seja o poder de outras taifas, eles vão legar algo muito, muito importante para o que seria a Península Ibérica, né? Que seria a cultura espanhola e a cultura portuguesa. Primeiro, se vocês lembram bem, a gente falou sobre toda a produção cultural que tem no Califado Abássida. Essa produção cultural vai ser copiada pelo Califado Omida, e ele vai criar um grande projeto de produção de saber e de importação de sábios para dentro do que seria a Europa. Quando começa essa guerra, simplesmente os sábios que estavam todos concentrados na capital, que seria Córdoba, eles começam a se dispersar por essas taifas, por esses outros reinos. E com as conquistas e os espólios, pagamento de espólio, pagamento de impostos para os reinos cristãos, também vão para os reinos cristãos. Às vezes eles vão como escravos, esses sábios. Às vezes eles vão como professores. Por exemplo, pagaram o rei Afonso VI, ele gostava, né, de cultura, pagaram ele com livros. Aí levava também um sábio para ensinar ele o que estava no livro, ensinar matemática, ensinar astronomia. Então, você vai ter essa dispersão do conhecimento graças a essa fratura do califado. E também, ao mesmo tempo que você vai ter essa dispersão, alguns reinos vão buscar se legitimar por meio do conhecimento, que é o próprio reino de Sevilha, com o rei Al-Mutamid. Coloquei aqui como exemplo, né, o desenvolvimento de uma poesia, de uma literatura, que é o que os autores comentam, e os expoentes da cultura, que é o próprio rei Al-Mutamid, de Sevilha, e um poeta, que também vai ser um poeta que sai desse califado e vai vagando, né, por essas taifas, que é o Ibn Zaidun. Essa placa tem em Sevilha, fui eu que tirei essa foto. Eu vou aparecer umas fotos aí, tá, gente? Então, tipo, essa foto, ele fala sobre o grande amor de Al-Mutamid por uma escrava que ele amou tanto ela que ela se tornou rainha. E hoje em dia é considerada uma das grandes histórias de amor. Professora, Diga. consegue me ouvir? Sim. Então, pelo que eu entendi no texto, eu não sei se eu tô certa, é até uma dúvida, mas eu entendi essa dispersão como algo muito, não sei se negativo, mas forçado, como se os cristãos quisessem se apropriar dos conhecimentos muçulmanos de maneira quase que agressiva mesmo, se apropriar daquilo que eles descobriram. Sim, sim e não, mas tem exatamente esse ponto. O que acontece? Quando a dispersão dos sábios dentro dos reinos muçulmanos é positiva.
no caso, o patrocínio dos reis de Taifas, principalmente do rei de o rei Al-Mutamid, é positiva. Mas quando esse conhecimento sai dos reinos muçulmanos e vai para os reinos cristãos, tem exatamente essa característica de quase roubo, aquele roubo da história. Não sei se vocês já viram um livro chamado Jack Goody, que é o roubo da história. Quantas coisas que o Ocidente lega a si mesmo, que na verdade foi roubado de culturas orientais. E tem tudo a ver. O próprio Renascimento, que tem muito, o Renascimento que a gente conhece século XIV, século XV, ele tem muito toda essa produção árabe que chegou por meio desse espólio, dessa venda para os reinos cristãos. O texto fala, mas também tem outros textos que comentam sobre isso, como às vezes os muçulmanos se sentiam muito reativos, a não ser que eles fossem obrigados, mas reativos em compartilhar o conhecimento com cristãos, porque os cristãos depois diziam que eram deles. Eles não davam o crédito. E eu acho que é engraçadíssimo comentando assim, porque isso é comum no mundo árabe hoje em dia, você pegar a informação e não dar crédito. Não falando de todos, não, mas é algo comum assim, entre as pessoas assim, leigas, tipo, que chamam de kibar, né? Não sei se ainda existe esse termo, de você roubar coisas na internet e tal. Mas o que acontece? Tem esse aspecto porque quando os reis cristãos, especialmente de Castela, vão pegar todo esse legado de conhecimentos das taifas, eles traduzem para a sua própria língua, ou para o latim, ou para a língua como o espanhol, o proto-espanhol que está ali, e depois esse conhecimento começa a se perder da sua relação com o mundo árabe. É como se ele perdesse a sua identidade árabe muçulmana. Ele é tão traduzido que ele é traduzido também tirando a sua característica árabe muçulmana. Então, os muçulmanos, normalmente, eles fazem porque ou eles foram comprados, ou porque não tem jeito, porque são escravos, mas tem uma espécie de como vou dizer assim, não é rechaço, mal-estar, vamos dizer assim, tipo, de não querer não querer realmente passar adiante, mas acaba passando. Mas a ideia de que você passa para um cristão e o cristão depois nem vai lembrar que foi um muçulmano ou foi um árabe que fez. Vai tirar o nosso mérito desse conhecimento. Ok? Entendi. Alguém mais? Alguma dúvida, gente? Todas. Porque eu sei que o tema é mais complexo. Tem muita informação. Tem alguém com o microfone aberto? Deixa eu ver. Jennifer. Estou botando um monte de... Ok. Então, eu vou até voltar o mapa aqui. Professora, uma dúvida. Oi. No caso, seria o quê? Os cristãos que estavam tirando o conhecimento dos muçulmanos, seria isso? Que eu não entendi esse finalzinho? Não, os cristãos não estão tirando o conhecimento assim dessa forma Você dos falou muçulmanos. ainda há pouco. O que acontece? Os espólios eram pagos não só com riquezas, no caso de dinheiro, ouro, mas eles também eram pagos assim, para os reinos cristãos não invadirem, destruírem, causarem essa questão da terra arrasada com reinos cristãos, ou cristãos não, muçulmanos, as taifas. Esses espólios também eram pagos com conhecimento. Que escravos eram vendidos para os cristãos, ou até havia, de vez em quando, batalhas, e muçulmanos eram escravizados, e também eram pagos espólios em livros. Então, o livro estava em árabe, precisava de um sábio para traduzir ele. Ou às vezes mesmo tinha um sábio cristão, tinha cristãos que aprendiam árabe para traduzir. O que acontecia é que os muçulmanos se sentiam muito, os judeus também, se sentiam muito reativos em compartilhar esse conhecimento com o cristão, porque eles não davam os créditos para o povo, vamos dizer assim, original que tinha tido aquele entendimento, aquele conhecimento. Então, muitas vezes, os cristãos simplesmente traduziam as obras, faziam elas circular, seja dentro desses reinos cristãos da Península Ibérica, também na França, principalmente a França vai receber muito desse material, e ninguém vai lembrar que isso foi dos árabes. Então, os muçulmanos tinham uma espécie de reatividade em ajudar os cristãos. No início também não tinha esse problema, mas com o tempo começa a se falar, não ensine nada para os cristãos, porque depois eles vão dizer que foi ideia deles, sabe? Não foi ideia nossa. Então, havia uma espécie de conquistar não só o território, os bens, né, do outro, principalmente em 1066 foi a ideia da Reconquista. Havia essa ideia de conquistar o território, mas também conquistar a própria riqueza no sentido ouro, mas riqueza cultural também.
a ponto dessa riqueza passar a ser confundida com o reino cristão e não mais com algo dos reinos muçulmanos. Ok? Entendi, obrigada. Então, vocês veem aqui como é que aconteceu. Esses reinos gradativamente vão perdendo território com o avanço da Reconquista. Peraí. Meu nariz. Esses reinos vão perdendo território. Conforme eles vão perdendo território, meu tempo está acabando, vou em 5 minutinhos. Conforme eles vão perdendo território, eles vão se sentindo cada vez mais ameaçados. Tem toda essa questão do legado, bonito e tal, só que eles não têm mais como sobreviver. E aí, esses reinos de taifas, eles vão recorrer aos almorávidas, a um grupo que está no norte da África, para que eles possam defendê-los, como irmãos muçulmanos, desse avanço cristão. Então, eu vou parar agora para coisar o vídeo e a gente volta pelo mesmo link, para começar a usar o almorávido. Então, esses reinos de taifas, eles vão solicitar ajuda de um grupo chamado Almorávida, que é um grupo recém-convertido ao Islã da península não, perdão, do norte da África, que era Amazigh, ou seja, era berbere. Eles vão atender ao auxílio desses povos, inclusive do rei de Sevilha, Mutamid, para poder expulsar o avanço cristão, que dessa vez já não estava mais só interessado em expoliar, ou seja, de pegar dinheiro para não invadir, eles já estavam invadindo, porque era a ideia do quê? Da reconquista. A ideia de que aquela terra deveria ser para os cristãos e que os muçulmanos não tinham legitimidade de ocupar a Península Ibérica, ainda que muitos desses muçulmanos, como a gente viu no primeiro mapa, eram locais ou eram da região, ou seja, o líder podia até ser árabe ou ser berbere, mas a maioria da população era local, ainda que fosse muçulmano. Não. A primeira incursão vai ser em 1086, mas essa incursão ela não fica no território, porque era uma incursão apenas de auxílio, de ajuda. Então, você tem essa ajuda acontecendo, né, especialmente contra Afonso VI, que Afonso VI, nesse caso, ele já não está... Ele aumenta demais o imposto, especialmente na região de Toledo, que seria a taifa de Toledo, para não conquistá-la. Os almorávidas conseguem desbaratar o poder do reino de Castela, principalmente, que era o principal. Tinha o reino de Aragão, vai ter o reino de Portugal, mas esse reino de Castela é o principal, tentando avançar sobre o território de Al-Ândalus. Mas eles vão embora, os almorávidas. Eles simplesmente vão, vencem e voltam. Passado um tempo, os próprios cristãos se reorganizam e voltam a exigir pagamento de espólios ou a invadir territórios das taifas. Dessa vez, novamente, as taifas pedem ajuda aos almorávidas e os almorávidas decidem ficar, vamos dizer assim. Falei, pô, cara, você está querendo de novo me ajuda, então vocês não são capazes de tomar conta desse território, a gente vai e vai conquistar, e vai ser o poder almorávido. Esse poder vai tomar toda a Península Ibérica, principalmente a conquista, né, de 1088 a 1090, 1091. Eles entram, vamos dizer assim, expulsam, né, os cristãos, né, conseguem afastar os cristãos, mas as taifas não se tornam mais independentes, elas estão baixo o poder do Império Almorávida. Os almorávidas se colocam como império, eles conquistam esse território, como vocês podem ver aqui, em 1120, seria hoje em dia o que é o Marrocos, a Saara Ocidental e a Andaluzia, que é o sul da Espanha e o sul de Portugal também. O que acontece? Os almorávidas, eles não são tão abertos como os reinos de taifas e nem como o Califado Omíada de Córdoba. Ainda que você tivesse, com o exemplo de Al-Mansur, alguém muito rígido que vai lá combater os cristãos, ele tinha a ideia de ainda patrocinar as ciências, patrocinar o conhecimento, ser extremamente mais libertário no sentido das relações sociais. Alguém? Tá, meu bem.
das relações sociais desse grupo, mas os almorávidas, eles vão simplesmente entrar e vão instaurar, é tipo o Talibã, se a gente voltar um exemplo, os almorávidas seria como um Talibã, eles entraram, conquistaram e saíram queimando livro, queimando gente, tirando o poder de juízes, al-faquis, que são líderes religiosos locais. Eles vão perseguir também os moçárabes, que são cristãos que vivem dentro de territórios muçulmanos. Ou seja, é um poder extremamente radical e conservador. E isso, segundo os autores, Fernando, você pode colocar no mudo? Deixa eu botar. Alguém tá com barulho. É isso aqui. Já. A ver, onde estava? O governo estava muito rígido. Eles têm esse poder de. Eu comecei a gravação? Comecei. Ah, meu Deus, voltei. Isso. Eles têm esse governo extremamente rígido, extremamente sim, isso que os autores falam, que tanto o Vernet quanto o Massat, que o fato deles serem cristãos não, muçulmanos novos, fazem com que eles tenham essa versão extremamente, vamos dizer, apaixonada, literalista da religião, e é uma religião que não está muito calcada em conhecer, em compreender a própria fé, em entender o outro, em se estabelecer. Ela é simplesmente o Islã é a religião correta, e sai invadindo. Tem um filme da década de 60 que chama El Cid, que é exatamente sobre aquele conquistador que eu falei que trabalhou pró os reinos de taifas. Ele vai aparecer muito a figura dos almorávidas como literalmente quase o terrorista. Então, e é muito curioso para a gente pensar como é que surge esse Islã fundamentalista e que muitas vezes esse Islã fundamentalista ele não está calcado num conhecimento profundo da religião, muito pelo contrário. Geralmente o Islã fundamentalista ele surge de grupos que são recém-conversos. O próprio Islã fundamentalista da Arábia Saudita é fundado por grupos que não eram muito aprofundados no estudo do Islã. Não que sejam recém-conversos, mas eram grupos estudiosos da religião que não estavam nos seus mais altos níveis. Era alguém assim, começou a estudar e já vira um religioso extremamente fervoroso. É muito interessante. Isso acontece também no cristianismo. Você tem grupos cada vez mais radicais, e geralmente grupos radicais que não têm um conhecimento ou um passado muito de profundidade na religião. Geralmente é aquela leitura de primeiro, assim, muito superficial, por assim dizer, apesar de ser considerado fundamentalista. Então, recapitulando, acabou o califado Umayyad de Córdoba, surgem fraturas desse califado, que são as taifas. As taifas começam a sofrer a opressão do reino, principalmente o reino de Castela, mas os reinos cristãos do norte, que antes eram atacados pelos omíadas, mas agora começam a atacar essas taifas e exigir o pagamento de impostos. Tem-se, então, o início da argumentação da Reconquista, que é um argumento baseado numa cruzada, se chama de cruzada, cristãos versus muçulmanos, retomar a terra sagrada para os cristãos. Esse movimento de espólio cristão começa a se tornar cada vez mais forte e pesado para essas reinos de taifas, elas começam a perder territórios, caso não pague, tem um movimento de literalmente tornar impossível o pagamento desses espólios para justificar uma certa conquista ou reconquista desses reinos cristãos. Essas taifas pedem ajuda aos almorávidas, que são um império que se formou em 1040 no norte da África. Esses almorávidas ajudam no primeiro momento e se retiram da Península Ibérica, e no segundo momento que eles são chamados para ajudar, eles decidem anexar a Península Ibérica ao seu império. E o Império Almorávida se torna tanto esse norte da África, como também o sul da Península Ibérica, que antes eram esses reinos de taifas. Só que esses reinos de taifas, eles não estão satisfeitos com o poder almorávida, porque o poder almorávida é extremamente radical. É um tipo de Islã que não comporta a realidade extremamente cultural, libertária, que havia na Península Ibérica, como a gente viu pelo legado das taifas. A poesia, você vai ter mulheres poetisas, você vai ter grande circulação de conhecimento de ciências, tem esculturas romanas usadas como parte da arquitetura árabe muçulmana na Península Ibérica, e os almorávidas vão sair destruindo tudo. Um dos exemplos, até
da presença dos almorávidas, né, como eles chegam, é que você vai ter várias estátuas com a cara, o rosto quebrado. A ideia de que não pode representar figuras no Islã, o que é um engano, na verdade, é algo que foi instituído no século VIII, como uma recomendação, mas nunca foi algo próprio do Islã. Ou seja, como realmente os almorávidas eram fundamentalistas rasos, vamos dizer assim. Então, isso acaba gerando um segundo movimento, que é a volta das taifas. Vai? Segundo os reinos de Taifa. Então, Califado Omíada, primeiras taifas, almorávidas, segundo os reinos de Taifa. Lembra que os cristãos estavam ameaçando o sentido do pagamento de impostos para as taifas, e isso motivou elas a buscarem os almorávidas? O que vai acontecer agora é que algumas taifas, alguns reinos, vão simplesmente se aliar ao poder cristão, agora de um novo rei, que é o Afonso VII. Todo mundo tem o mesmo nome, acho que é para facilitar para as pessoas. Aí no chat. A Júlia acabou de mandar a lista. O que acontece agora? Você tem reinos cristãos eram inimigos num certo momento, agora eles são considerados aliados. Uma forma de tentar se livrar do poder ou da opressão dos almorávidas. É esse exemplo que vai surgir, essa primeira taifa, nova segunda taifa, vamos dizer assim, a segunda taifa é a taifa de Múrcia. Mas isso é um exemplo de como essa ideia de oposição cristãos e muçulmanos é construção. Ela não é uma realidade histórica. Você tem interesses de determinados reinos que estão baixo um tipo de religiosidade, mas muitas vezes esses apoios ou esses enfrentamentos, muitas vezes não, sempre, são por questões econômicas e políticas e não religiosas. Você vai ter reinos, novamente vão se formar micro-reinos muçulmanos, que para sobreviver, eles vão se opor aos almorávidas para se aliar ao poder cristão, porque considera que esse poder cristão ele é melhor do que o poder dos almorávidas. Ou seja, eles não se aliam a iguais no sentido da religião. O exemplo também que os autores trazem é como os almorávidas vão empregar a seu serviço tropas cristãs. Então, por quê? Vai surgir um novo poder no norte da África. Esse novo poder é formado pelos almohadas, é um outro grupo. E para combater esse outro poder que é muçulmano também, que vai estar contra os almorávidas, olha que interessante, dois grupos muçulmanos contra os almorávidas vão empregar frotas, no caso, soldados cristãos. Então, acaba que os almohadas vão conseguir conquistar todas essas regiões, inclusive os segundos reinos de Taifas, aí é um novo poder que vai estar na Península Ibérica. Mas esse exemplo de enfrentamento demonstra como que o discurso da Reconquista ele é um discurso, ele não é o que realmente acontecia na realidade. Ele tinha a ideia, o próprio exemplo do Afonso VI, que foi o primeiro que lançou a ideia do discurso da Reconquista, baseado numa ideia de cruzada do Papa Alexandre II, esse discurso não condizia com a sua própria experiência, né, na sua própria realidade histórica, que o tempo todo ele estava sendo muito bem visto e tendo várias relações amigáveis com reinos muçulmanos e com grupos muçulmanos também. Mas o discurso dele era: muçulmanos voltem para a África, muçulmanos têm que ser expulsos da Península Ibérica. E quando você vê nessa relação entre esses reinos, tanto os reinos cristãos quanto os reinos muçulmanos, ou esses impérios do norte da África que vão avançar para conquistar os territórios muçulmanos, você tem cristãos e muçulmanos, ora se apoiando e ora se enfrentando. Tudo de acordo com o seu próprio interesse político e econômico da situação de então. Ok? Só um instantinho. Ok? Então, seguimos. Como eu falei, os almohadas eles vão conseguir conquistar o território almorávida, mais ainda desse território almorávida, outros reinos, outros territórios do norte da África ele vai conquistar, e ele vai conseguir conquistar, territórios que eram parte dos reinos almorávidas e também faziam parte de reinos cristãos.
Alguns reinos cristãos não vão, vamos dizer assim, não vão realmente ser, não reinos cristãos, perdão, alguns reinos de taifas, eles vão acabar sendo integrados a reinos cristãos, como o Toledo, que vai ser totalmente incorporada ao reino de Castela, tanto que vai virar a capital do reino de Castela e não volta para o poder muçulmano. Mas outros territórios todos vão ser conquistados e você vai ter um novo califado. Os almohadas vão reivindicar o título califal. A sua dinastia vai ser o califado almohada. Não consigo respirar. Ok? Os almohadas, eles tinham também uma ideia mais conservadora desse Islã, só que eles tinham um caráter mais reformista. Ao passo que os almorávidas eram aqueles fundamentalistas, tipo Talibã, os almohadas, eles seriam tipo, vamos pensar, o Irã? Não sei, acho que não, porque o Irã é xiita, não sei se você vai confundir. Vamos dizer assim, não, o Irã não, um péssimo exemplo. Não tem exemplo almohada agora. Os almohadas, eles seriam um grupo que eles teriam uma versão também conservadora, eles também teriam um caráter reformista, mas eles não seriam tão rígidos quanto os almorávidas de sair destruindo estátuas, sair queimando gente, queimando livro e tal. O que sim eles seriam muito rígidos era contra o misticismo, que era algo muito presente no norte da África, norte da África não, na Península Ibérica, e também, ao passo que os almorávidas perseguiam mais cristãos, os almohadas vão perseguir judeus, ou seja, não é o tempo todo que os judeus vão estar super integrados dentro da presença muçulmana na Península Ibérica. Isso é um exemplo muito importante, porque como eu já comentei com vocês, já comentei em outras turmas, às vezes pessoas que estudam a história de Al-Ândalus tendem a construir uma ideia idílica de Al-Ândalus, como se judeus, cristãos e muçulmanos, todo mundo estivesse super feliz e andando assim de mão dadas, sabe? Tipo, não, isso não aconteceu em nenhum momento. O que acontecia, sim, que tinha certa política de tolerância, mas é aquela que vivia no limiar. Qualquer problema que acontecia, estourava no lado mais fraco, seja ele cristão, seja ele judeu, seja ele muçulmano. Então, a religião não era assim, como a Inquisição na Idade Moderna, que vai queimar quem é judeu, vai queimar quem é muçulmano, não é nesse sentido, mas vai ter toda uma questão de reduzir a importância social e também vamos dizer assim, a expressão religiosa de grupos que não são da religião oficial daquele determinado governo. Ou seja, não havia um combate no sentido de perseguição explícita, como é a Inquisição moderna, mas também não tem essa amizade, essa boa vida o tempo todo, ok? Então, o califado almohada, ele vai ser um califado. Ai, meu Deus, perdão. Eu até vou botar no mudo aqui rapidinho. Ai, emoção. Funciona. Pronto. Então, os almohadas vão ser o último califado do lado ocidental dos muçulmanos. Ele vai ser o último poder hegemônico muçulmano do lado ocidental, e principalmente na Península Ibérica. Qual é o aspecto importante para a gente pensar aqui? Se não fosse os almohadas, diante da situação que estava acontecendo entre os almorávidas e os reinos cristãos, e a própria dissidência de reinos muçulmanos a favor de reinos cristãos, o Islã na Península Ibérica já teria acabado. Então, os almorávidas no primeiro momento, sim, quando eles vão resgatar as taifas, e os almohadas nesse segundo momento, ou seja, as incursões africanas, como os autores falam, e eles comentam sobre isso, elas são extremamente importantes para que você tenha a continuidade do Islã na Península Ibérica. O Islã no sentido de política. Se não houvesse essa entrada desses grandes grupos na Península Ibérica, o poder muçulmano e os próprios muçulmanos eles seriam reduzidos ou até mesmo ia terminar, vamos dizer assim, essa presença de fato muçulmana na Península Ibérica. Então, essa é a grande importância dessas incursões africanas na Península Ibérica. Você vai ter dos almohadas um califa muito importante, que é o califa Abu Yusuf al-Mansur. Não é o al-Mansur Vizir, é outro Abu Yusuf.
E esse califa, ele vai ser responsável também por uma outra renovação cultural dentro da Península Ibérica. Opa, cliquei errado. Acaba que o califado almohada ele vai terminar numa batalha contra os cristãos em 1212 e com o Afonso VIII, ou seja, mais um Afonso, Afonso VI, Afonso VII, Afonso VIII, e os cristãos vão conseguir conquistar praticamente tudo, quase toda a Península Ibérica, com exceção do Reino de Granada. Qual então é o legado almohada? Aqui sou eu, olha, lá no Marrocos. Aqui essas são as duas torres que são torres irmãs. Uma torre está em Sevilha, que é a Giralda, e a outra torre está em Rabat, no Marrocos. Elas são minaretes das mesquitas. Claro, em Sevilha foi convertida em um campanário da Catedral de Sevilha, e no Marrocos eles abandonaram a obra e ficou assim, pela metade. O legado almohada ele vai ser muito importante, que vai ser o início da expressão em língua popular pelas artes, pela poesia. Ele até cria um estilo novo de música ou de poesia, que é o zegel, que é um estilo tipo um repente, algo que marca muito a musicalidade na Península Ibérica. Você também tem a presença, né, de sábios que são também, curiosamente, místicos, que são judeus, mas é aquilo que eu comentei, eles não são combatidos como uma inquisição, eles apenas são diminuídos o seu papel social, e acaba que esses grupos se expressam por meio das artes. Você tem, que eu coloquei o maior exemplo, né? O Ibn Arabi, não é o maior exemplo, mas o Ibn Arabi é muito importante, Ibn Tufayl, que vai surgir a ideia do Tarzan. A ideia do Tarzan é originária de um conto de um árabe durante o período almohada, chama Ibn Tufayl. E o mais importante é o Averroes, que chega no Ocidente com esse nome, Averroes, o nome original é Ibn Rushd. O Averroes ele vai renovar a ideia de Aristóteles. Tanto que dizem que o que se conhece no Ocidente de aristotelismo é por meio dos comentários de Averroes. Você não consegue entender o Aristóteles hoje em dia, praticamente quase nada do Aristóteles se entende hoje em dia, sem a contribuição de Averroes. Ele é tão importante que ele está na pintura. A Escola de Atenas, de Rafael, uma pintura renascentista, e ele aparece um homenzinho de turbante. Eu devia ter colocado a foto aqui em vez de mim, eu aqui, né? Mas ele aparece nessa pintura, porque ele é um dos sábios árabes que não vai ser apagado, vamos dizer assim, pelo menos até a época moderna. Depois o pessoal vai esquecer dele. Mas no primeiro momento ele não é apagado. É nesse momento também que você vai começar a ter uma literatura que chama de al-jamiada, como os autores falam, que é uma literatura escrita em uma língua local, que é o proto-espanhol, um romance, só que ele vai estar escrito em caracteres árabes, ou seja, com um alfabeto árabe. Mas seria o início de uma literatura que não é árabe, que é local. A primeira literatura em língua moderna da Península Ibérica é o Dom Quixote, que vai estar em castelhano, castelhano antigo. Mas antes de ter Dom Quixote, você vai ter já o início de uma literatura de um grupo que não seria esse grupo árabe, e estaria também fora, né, vamos dizer assim, do domínio cristão. Uma literatura que buscaria representar grupos que não são os grupos oficiais, no caso, os grupos que estavam em língua árabe. Ok? E o último reino, que eu comentei aqui. Conforme os almohadas conseguem ficar um bom tempo, né, no poder, mais de 100 anos, mas eles perdem uma batalha muito importante, e conforme eles vão perdendo, eles perdem a batalha de Navas e Tolosa, eles acabam sendo conquistados, vários territórios deles vão sendo conquistados. Os reinos cristãos não tinham mais essa ideia de paga o espólio para não te invadir. Eles simplesmente vão conquistando os reinos, vão conquistando todos os reinos muçulmanos. O único reino que não é conquistado é o reino de Granada. Por quê? Porque a dinastia, vamos dizer, a família rica que estava ali, a elite que estava ali, que são os nazaris, ou em português, nacéridas, eles vão se colocar como vassalos do reino de Castela. Então, essa é a razão do reino de Granada não ter sido conquistado. Porque enquanto todos os outros reinos não se submetem a Castela, Granada se submete. Por que eles fazem isso? Por que os outros reinos não se submetem a Castela?
Porque o governo almoda ele deixava o poder em Al-Ândalus muito independente. Os almodas ficavam em Marrakech e cada, vou dizer assim, prefeito, cada governante local reportava a sua gestão para o califa em Marrakech. Então, eles eram muito independentes. Perder essa independência total, se submetendo ao reino de Castela, não era o interesse desses reinos muçulmanos. Por isso que eles lutam, ou eles resistem à conquista de Castela. O único reino que não se opõe é Granada. Como a Granada não se opõe e se reconhece como vassala, ela permanece existindo. Outro motivo para a gente pensar como a reconquista é um discurso. A reconquista não é, de fato, uma realidade histórica. Se a reconquista fosse uma realidade histórica, o reino de Granada não poderia existir, e tampouco ser vassalo de Castela, porque esse reino é um reino muçulmano. Então, a ideia é todos os muçulmanos têm que ser expulsos, a Península Ibérica para os cristãos, não era bem isso que acontecia, e, na verdade, dependiam dos acordos, dos interesses locais. O reino de Granada ele vai ter relações distintas com cada grupo, cada reino que está em volta dele, né? Castela ele vai ser vassalo, o reino de Aragão vai tentar conquistar o reino de Granada, porque o reino de Aragão e o reino de Castela só vão se conciliar no século XV, quando tem um casamento entre os reis. E o reino do norte da África, que vai surgir um outro reino do norte da África, que são os Benimerines. Não entro em detalhes a respeito disso. A questão é, Aragão não vai conseguir conquistar Granada, mas a partir do século XV, principalmente porque existe uma coisa que acontece lá no Oriente, vocês vão lembrar, que é a queda de Constantinopla. O Império Otomano avança e acaba Constantinopla. Isso é uma ruptura muito importante na consciência de toda dessa Europa cristã, de colocar aí sim, nesse ponto, que os muçulmanos são inimigos. Mas depois você vê que não é todo muçulmano, mas os muçulmanos, de modo geral, são os inimigos. E aí tem uma rejeição à submissão de Granada, independente de ela ter se submetido em 1236, ou seja, já está em 1492, já passaram 250, mais de 250 anos, não importa. Agora, a gente quer expulsar, volta agora a ideia da reconquista, mas a ideia de reconquista, nesse momento, no século XV, ela vai ser real. Vai ser a ideia de que não toleramos o elemento muçulmano aqui, como poder e, posteriormente, nem como povo. O povo também vai ser expulso. Então, você vai ter um embate, você vê pelo mapa que vários territórios vão ser conquistados gradativamente, inclusive elites locais muçulmanas vão se aliar aos oponentes, ao reino de Castela, contra o rei local, o rei Boabdil, o emir Boabdil, que é o rei local de Granada, e ela vai acabar caindo em 1492. O legado na Sérida, para a gente, é basicamente a Alhambra, que é um castelo que quem puder visitar em Granada, que foi totalmente, não foi destruído, foi preservado, são jardins generalíferos, são lindos e maravilhosos. Aqui também tem mais de Alhambra, tem eu, de novo, né, que eu quero me aparecer. Aqui o Pátio dos Leões, tem o palácio aqui, que era o Palácio dos Príncipes, o Salão de Comares. Basicamente, o legado dos Naséridas, dos Nazários, são o legado arquitetônico. E essa é a bibliografia complementar, para vocês entenderem um pouco mais. Muitas informações que eu trouxe para vocês não estão no texto em si, mas estão nessa bibliografia a mais que eu comentei aqui com vocês. Sim, Tássia. A Tássia perguntou, a queda de Constantinopla influencia o retorno da ideia de reconquista? A queda de Constantinopla é que torna a reconquista uma realidade histórica. Porque até antes da queda de Constantinopla, a reconquista era um discurso para justificar o espólio de reinos muçulmanos. Então, justificava porque estava acossando, né, assediando esses reinos, justificava porque tinha esse terrorismo que faziam, né, de cortar água, de cortar insumos, para poder tirar riquezas, capital cultural, tudo isso dos reinos muçulmanos. Estavam fazendo toda essa guerrilha, era mais uma guerrilha, né, contra os reinos muçulmanos, e aí o discurso da reconquista era esse. Não, a gente faz isso porque os muçulmanos não devem ter o poder aqui, os muçulmanos devem ser expulsos. Mas o que a gente via na realidade é que os muçulmanos toda hora faziam alianças com reinos cristãos. Tanto que o reino de Granada permaneceu por 250 anos totalmente muçulmano,
por meio dessa aliança. Então, a Reconquista não era real, era um discurso. A partir da queda de Constantinopla, aí que se tem a ideia de que, de fato, a Reconquista tem que ser uma realidade. E é intolerável a presença de Granada como um reino muçulmano na Península Ibérica. Então, eles expulsam, mas eles mantêm toda a arquitetura, os reis cristãos mantêm a arquitetura, eles mantêm por um tempo os muçulmanos só vão ser expulsos em 1609. Então, é um processo também. A Reconquista, ela tem a ideal do discurso, em 1498 ela tem que ser uma realidade, mas essa realidade ela vai sendo construída. E o seu auge é a Inquisição Espanhola. E o Vitor Frederico perguntou, explicar novamente a função do vizir. Então, o vizir, ele tinha um papel como ministro. Então, você tinha o governante, o califa, e o vizir, eles eram ministros. Podia ser vizir da educação, vizir da lei religiosa, o vizir da economia. É literalmente um ministro. O que aconteceu no caso de Al-Mansur foi que ele trouxe como se fosse ele é um poder regencial, ele trouxe para ele o poder sobre todos esses vizires, todos esses ministros. E aí, com o tempo, o poder dele suplantou o poder do califa. Então, o califa ele acabava tendo um poder cerimonial, porque ele representava a cabeça do Islã, no caso, o Islã sunita. Os amúdidas, até um exemplo, eram xiitas, era um grupo dissidente, até religiosamente, seria um califado xiita dentro da Península Ibérica. E os omíadas, o califado sunita. Então, era como um papa. O califa era um papa e o grão-vizir, que é a figura do Al-Mansur, seria um governante. É como se fosse também o primeiro-ministro. E é exatamente isso, olha que incrível. Ah, que bom. Então, é exatamente isso. O grão-vizir seria o primeiro-ministro e os vizires seriam ministros. Então, não era para ser assim, como se a rainha da Inglaterra governa, mas ela não reina. Não, ela reina, mas ela não governa, perdão. A rainha da Inglaterra reina, mas não governa. O califa, mas não governa, vamos dizer assim. Mas isso foi nessa conjuntura da Península Ibérica. Você vai ter outras conjunturas, outras situações acontecendo também no Califado Abbásida, que também vai perder o poder para o sultão, mas o sultão é uma outra questão, que são etnias turcas que tomam o poder, e o Califado Fatímida também vai perder o poder para um vizir. Mas é uma conjuntura muito, muito específica de cada região. No caso da Península Ibérica, o grão-vizir, primeiro-ministro, ele toma o poder do califado, do califa. Seria equivalente, não uma tradução. Perguntou se o vizir é uma tradução, ministro. Não é tradução. É uma equivalência. O vizir, ele quer dizer como... É quase... Essa tradução, deixa eu pensar, seria quase um gerente, vamos dizer assim, sabe? Mas a palavra não dá conta. É mais uma equivalência. Então, tipo, o vizir, ele seria uma espécie de assessor. Acho que a tradução é melhor. Um assessor do califa, que vai... E essa organização é uma organização abássida, que vai ser importada na Península Ibérica, isso no século IX, antes mesmo do califado. Vai ter um emir que vai importar, e no caso não tem um califa, vai ser o emir e os vizires. Vai ter essa reconfiguração desse poder, e depois o califado vai manter isso, o califa e os vizires. Ok? Alguém mais, gente? Alguma dúvida? Eu sei que para muita gente esse conteúdo é muito novo e dá um nó muito grande na cabeça, mas tem alguns pontos chaves que eu quero que vocês compreendam. O principal deles é a ideia que Reconquista é um discurso. Como a Reconquista está associada à ideia da cruzada, a gente vai ter uma aula especial, até que a próxima aula online vai ser sobre cruzada, e a gente vai fazer essa relação. Mas como, principalmente, Reconquista é um discurso, como o poder em Al-Ándalus dos muçulmanos se fragmenta por dissensões internas, também pela questão do avanço cristão, mas principalmente pelas dissensões externas, e é graças às incursões africanas que sobrevive esse poder, e que não havia, ainda que houvesse o discurso da Reconquista, não havia o interesse de realmente acabar com o poder muçulmano, tanto que a Granada sobrevive por uma estratégia política de submissão, de vassalagem. Então, isso é importante para a gente saber. A Júlia falou, professora, mesmo a Reconquista sendo vista como melhor para os cristãos, por que essa relação se manteve assim por tanto tempo, sem a Reconquista propriamente dita? Porque a Reconquista, o conceito de Reconquista, o discurso da Reconquista, ele era meio como uma meia-culpa. Era mais para dizer,
para justificar o terrorismo dos reinos cristãos para os reinos muçulmanos. E meio que porque você angariaria mais pessoas lutando a favor da sua causa se você coloca um discurso religioso. O discurso da Reconquista é um discurso religioso, um discurso cristão. Vamos tornar essa terra cristã. E os muçulmanos, eles tinham cristãos sob o seu poder, e esses cristãos eram cidadãos de segunda classe. Então, para esses cristãos que eram a maioria sob o poder muçulmano, sempre foram a maioria, era muito vantajoso você deixar de ser o cidadão de segunda classe e estar sob um poder cristão ao qual você ia ser reconhecido como superior. Então, tem a ideia da Reconquista, ela é muito mais para angariar um apoio de uma população cristã, e, na realidade, o que funcionava nos interesses de cada reino, e não, de fato, que queriam expulsar esses muçulmanos, porque os muçulmanos seriam indignos. Isso aí era mais para pegar trouxa, vamos dizer assim, para os outros aceitarem, né, defender o avanço desses reinos, o reino de Castela, do reino de Aragão, sem questionar se esse reino ia ser bom ou não, de fato, para esses cristãos, esses moçárabes. Muitos moçárabes foram até perseguidos, porque eles eram uns cristãos muito diferentes dos cristãos que estavam nos reinos cristãos, porque eles já tinham rompido há muitos séculos com a cristandade de Roma. E é isso, gente, faltam 3 minutos, já tem um montão de gente saindo, que eu estou vendo. Alguém mais tem alguma pergunta, alguma questão? Então é isso, gente, eu agradeço a presença de vocês, eu vou salvar o vídeo e vou deixar ele disponível no YouTube.